Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. Nossa videoaula de hoje é a segunda parte da videoaula sobre ciclo celular e divisão celular. Portanto, hoje nós falaremos sobre um outro tipo de divisão celular, chamada de meiose. Na videoaula anterior, vimos como uma célula se divide em duas e mantém a mesma quantidade de cromossomos para as células filhas pelo processo de mitose. No entanto, organismos com reprodução sexuada precisam produzir gametas com metade do número de cromossomos, de modo que, com a união desses gametas durante a fecundação, seja restabelecida a ploidia, originando um zigoto com um conjunto completo e com a mesma quantidade de material genético que seus parentais. Isso só é possível graças ao processo que estudaremos hoje, a meiose. A meiose permite que uma célula diploide como as nossas produza células haploides, os gametas masculino e feminino, os espermatozoides e os oócitos, com 23 cromossomos cada. Dessa forma, nossa espécie sempre se mantém com 46 cromossomos, ou 23 pares, sendo um conjunto de origem pelo gameta masculino e o outro pelo gameta feminino. Nesta videoaula estudaremos como este processo ocorre e algumas de suas peculiaridades, como a permutação gênica e a segregação independente dos cromossomos, que contribuem para aumentar a variabilidade genética. Em termos gerais, a meiose possui muitas características similares à da mitose. Por isso, vou destacar aqui principalmente as diferenças entre elas. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre ciclo celular e mitose, sugiro que você pause esta e assista a parte 1. Pode ir lá que eu te espero aqui. Primeiramente, a meiose envolve, assim como a mitose, uma replicação do seu DNA na subfase S da intérfase. Porém, em seguida, diferentemente da mitose, ocorrem duas divisões nucleares citoplasmáticas sucessivas, que são denominadas de meiose 1 e meiose 2. Note nessa imagem que as células resultantes da meiose 1 possuem um único conjunto de cromossomos, e esses estão duplicados em duas cromátides. Isso significa dizer que a meiose 1 é reducional, ou seja, ocorre a redução de dois conjuntos para células haploides logo nesta etapa. Na segunda etapa, ocorre a divisão das cromátides irmãs que foram duplicadas anteriormente, logo é equacional. As fases da primeira etapa recebem o nome de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese. Observe que a prófase 1 ainda é subdividida em 5 fases, logo falaremos sobre elas. Continuando, entre a primeira e a segunda etapa há um intervalo curto, chamado de intercinese. Então temos a segunda parte, iniciando pela prófase 2, seguindo pela metáfase 2, anáfase 2 e finalizando em telófase 2 e mais uma citocinese. A partir de agora, veremos cada uma daquelas fases com detalhes, iniciando pela prófase 1. Esta é a fase mais longa e complexa da meiose, pois requer que os cromossomos homólogos maternos e paternos se reconheçam e se associem fisicamente. Esta união é uma preparação para que ocorra o crossing over, também chamado de recombinação gênica ou permutação gênica em português. Este evento, que não ocorre na mitose, permite que cromátides homólogas troquem pedaços equivalentes. Este processo tem por finalidade gerar variabilidade genética entre os cromossomos homólogos e, consequentemente, entre as células que são geradas ao final da divisão celular. Portanto, a meiose produz 4 células filhas geneticamente diferentes. Na primeira subfase da prófase 1, o leptóteno, ocorre o início da aproximação dos cromossomos homólogos já duplicados, os quais ainda se apresentam como filamentos longos e pouco condensados. Já no zigóteno, esse emparelhamento longitudinal se estreita ainda mais, formando uma estrutura proteica chamada de complexo sinaptonêmico, que estabiliza a associação das cromátides homólogas. Este par de homólogos associados recebe o nome de tétrade ou bivalente, pois compõem um conjunto de 2 cromossomos homólogos e ambos duplicados, ou seja, com 2 cromátides cada. O paquíteno se caracteriza pelo total emparelhamento das cromátides e pelo evento mais importante da prófase 1, a permutação gênica. Este processo acontece em nível molecular e envolve um complexo multienzimático localizado sobre o complexo sinaptonêmico.
No diplóteno, a próxima etapa, os cromossomos estão ainda mais condensados e inicia-se a dissociação do complexo sinaptonêmico. No entanto, os cromossomos homólogos ainda permanecem unidos em algumas regiões em que ocorreu permuta, são os chamados quiasmas. O diplóteno é uma fase de longa duração, podendo levar anos para se completar. Em humanos, os ovócitos chegam ao diplóteno por volta do 5º mês de vida intrauterina e na puberdade, quando se inicia a ovulação, eles começam a ser maturados um após o outro e são liberados a cada mês. Para isto, esses ovócitos completam a meiose 1 e param em metáfase 2, a qual só se completa se houver fecundação. Como o período fértil da mulher pode variar desde a puberdade até cerca de seus 50 anos, o diplóteno pode durar aproximadamente 40 anos. Por fim, na diacinese, a última fase da prófase 1, os quiasmas se deslocam para as extremidades dos cromossomos, podendo inclusive se reduzir em quantidade. Porém, não paramos por aí não. Essas foram as subfases da prófase 1. Voltando agora àquela sequência de fases da meiose 1, depois da prófase 1 vem a metáfase 1, que se caracteriza pelo máximo da condensação dos cromossomos e pelo seu alinhamento no centro da célula. Em cada cromossomo homólogo duplicado, há apenas um cinetocoro, resultado da fusão dos cinetocoros irmãos. Isso implica que, na próxima fase, a anáfase 1, ocorrerá a separação de cromossomos homólogos, o que leva à redução pela metade do número de cromossomos em cada célula formada. Por isso, essa primeira divisão meiótica é dita reducional. Na telófase 1, os cromossomos se descondensam, o envoltório nuclear é reconstituído e em seguida ocorre a divisão citoplasmática, a citocinese. Essas duas células formadas após a primeira divisão meiótica são haploides, ou seja, possuem apenas um conjunto de cromossomos. Entretanto, estes cromossomos estão duplicados e suas cromátides ainda permanecem unidas. Por isso, podemos destacar que, enquanto a anáfase 1 separou os cromossomos homólogos, como vimos agora há pouco, na segunda etapa da meiose que veremos a seguir, mais especificamente na anáfase 2, ocorrerá a separação das cromátides irmãs. Entre a primeira e a segunda divisão meiótica, há um curto período, chamado de intercinese, que pode variar ou mesmo nem ocorrer em alguns organismos. De todo modo, a segunda etapa se inicia com a prófase 2, que é uma fase muito mais rápida que a primeira, com o reinício de condensação dos cromossomos, formação dos fusos meióticos e desestruturação do envoltório nuclear. Em metáfase 2, os cromossomos novamente atingem o máximo de condensação e se alinham na região equatorial da célula. Então, na anáfase 2, como dito anteriormente, ocorre a separação das cromátides irmãs, as quais serão denominadas de cromossomos filhos. Por fim, ocorre uma nova telófase, a telófase 2, onde os cromossomos descondensam-se e os novos núcleos e nucleolos são reorganizados, restando apenas a divisão do citoplasma, a citocinese, que dará origem a 4 células haploides. Bom, vimos que em anáfase 1 ocorre a separação e segregação de cromossomos homólogos, enquanto que na anáfase 2 ocorre a separação de cromátides irmãs. Para que isso ocorra, em metáfase 1, os cinetocórios irmãos de cada cromossomo homólogo se voltam para o mesmo lado e, na maioria das vezes, são fusionados. Proteínas denominadas coletivamente de complexo das monopolinas atuam nesta etapa grampeando os sítios de ligação de microtúbulos entre os cinetocórios irmãos, garantindo assim que eles se voltem para o mesmo polo. Além disso, outro ponto importante para a meiose é que se mantém uma coordenação adequada daqueles complexos de coenzinas que vimos na mitose. Por isso, na meiose, há uma substituição da proteína SCC1 do complexo das coenzinas da mitose pela proteína denominada REC8. Essa substituição é fundamental, pois as REC8 dos braços homólogos são clivados facilmente pelas separases na anáfase 1, enquanto que aquelas presentes na região centromérica permanecem intactas até o início da anáfase 2. As REC8 ficam protegidas da ação das separases em regiões centroméricas devido à ligação de uma outra proteína, chamada shugoxina. Ao final da anáfase 1, shugoxina é degradada, o que permite que REC8 seja clivada na transição metáfase 2 anáfase 2, levando à separação das cromátides irmãs na meiose 2. A presença da shugoxina evita a separação das cromátides irmãs em meiose 1,
pois possibilita uma desfosforilação da subunidade REC8, uma vez que está ligada à fosfatase 2A ou PP2A. A desfosforilação de REC8 evita a ação da separase em REC8 da região centromérica, não permitindo, portanto, a separação das cromátides irmãs nesta primeira etapa. Porém, o que faz com que Shugoshina seja degradada apenas ao final da anáfase 1? Dois modelos têm sido propostos para elucidar os mecanismos envolvidos na separação das cromátides irmãs por desproteção das coenzinas centroméricas. O primeiro modelo se baseia na diferença da ligação do citocoro entre a meiose 1 e meiose 2, monopolar ou bipolar, respectivamente, a qual leva a mudanças leves no posicionamento da Shugoshina, que por sua vez levariam ao afastamento da fosfatase 2A, ligada à Shugoshina, para longe da coenzina centromérica, permitindo, portanto, que REC8 permaneça fosforilada. Já o segundo modelo inclui a ação de um inibidor da fosfatase 2A. Este inibidor é a I2PP2A, que está também localizada na região centromérica. No entanto, este inibidor só tem acesso à fosfatase 2A mediante a remoção da Shugoshina. Com a inibição da fosfatase 2A, a fosforilação de REC8 é preservada, o que permite a ação da separase sobre REC8 e, consequentemente, a separação das cromátides irmãs em anáfase 2. Acredita-se que a combinação dos dois modelos possa contribuir com a segregação correta das cromátides irmãs. Ótimo! Agora que sabemos sobre as fases da meiose, sabemos sobre a recombinação gênica que ocorre lá na prófase 1 e também sobre a segregação dos homólogos e das cromátides, devemos compreender também quais são as consequências disso tudo. Por isso, esta última sessão abordará as consequências genéticas da meiose. A separação dos cromossomos homólogos da anáfase 1 ocorre ao acaso, ou seja, cada par de cromossomos maternos e paternos segregam-se independentemente para cada polo. Observe esta imagem com representação esquemática para uma célula com somente dois pares de cromossomos, dos quais em vermelho são de origem paterna e em azul materna. Se avançarmos à meiose 1, vemos que há 4 combinações possíveis de segregação dos cromossomos homólogos, sem contar que passaram por crossing over. Portanto, podemos representar o número de combinações possíveis apenas com a segregação independente como 2 elevado a n, sendo n o número de pares de cromossomos. Sabemos que na espécie humana há 23 pares de cromossomos, logo chegamos ao número de combinações possíveis de 2 elevado a 23, ou seja, 8.400.000 tipos de gametas. Essa variabilidade de gametas pode ser ainda potencializada pela recombinação gênica, o crossing over entre as cromátides homólogas que ocorre lá na prófase 1, gerando gametas geneticamente diferentes entre si e em relação às células parentais. Estes dois eventos, a segregação independente e o crossing over, resultam em altíssima variabilidade genética em organismos com reprodução sexuada, gerando vantagens evolutivas, uma vez que aumentam as chances de adaptação às mudanças ambientais. E com isso nós finalizamos essa aula de meiose. Essas foram as referências usadas durante a preparação desta aula. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Até a próxima!